Olá, uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pop, nós vamos apresentar um vídeo tratando-se da nossa quinta aula do nosso curso Modelo para Médiuns. E hoje nós vamos estudar a escala espírita, elaborada por Allan Kardec, pois ela é o ponto de partida, é o nosso ponto de partida para o estudo dos espíritos que se manifestam através da nossa mediunidade. Então, iniciemos o estudo pela ordem inferior, a dos espíritos imperfeitos, os da terceira ordem. Kardec dividiu em primeira, segunda e terceira ordem. Iniciemos pela terceira ordem, pois nos espíritos dessa ordem há predominância da matéria sobre o espírito, a propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que são decorrentes de tudo isso. Em regra, das características dos espíritos dessa ordem, nós veremos que uns, eles são verdadeiramente maus e se comprazem no mal. Outros são apenas levianos, inconsequentes e maliciosos. Há também os que não fazem nem o bem nem o mal, porém, pelo fato de não fazerem o bem, isso já é um grande mal. Né? Isso já é um grande mal. A inteligência, podem aliar a inteligência a maldade ou a malícia. Mas seja qual for o seu desenvolvimento intelectual, as suas ideias, elas são pouco elevadas e os seus sentimentos mais ou menos abjetos. Do estado de espírito desses espíritos, né, da intimidade de cada um desses espíritos, via de regra, eles conservam a lembrança e as percepções da vida física, sofrem os males que suportaram e os que impuseram aos outros numa ação reflexa, e como sofrem por muito tempo, creem sofrer sempre, e Deus assim o permite para puni-los, uma vez que, na verdade, o sofrimento eterno inexiste, nós espíritos sabemos disso. Então, essa percepção de eternidade é, na verdade, a educação pela dor. Né? A educação pela dor, por escolha do próprio espírito, naturalmente. Eles, os espíritos da terceira ordem, eles somam outras tantas características e sabem de Deus. Sim, eles têm a intuição de Deus, mas não compreendem. O seu caráter, quando se manifesta, ele se revela assim pela linguagem. Todo espírito que nas suas comunicações, por exemplo, traz consigo um mau pensamento, ele pode ser catalogado na terceira ordem. Consequentemente, todo mau pensamento que nos é sugerido provém de um espírito dessa ordem. Na terceira ordem, então, contam-se, portanto, os espíritos impuros, os levianos, os pseudo-sábios, que eu havia esquecido de falar, e os neutros. Kardec assim os categorizou para enquadrá-los na terceira ordem. Os espíritos impuros, por exemplo, eles fazem do mal seu objeto de preocupação constante, dão pérfidos conselhos, insuflam a discórdia e a desconfiança e tomam todas as máscaras a fim de enganar melhor. Né? Eles se apegam às pessoas de caráter fraco que cedem às suas sugestões a fim de as arrastar à perdição. Contentes, inclusive, de poderem retardar o progresso dessas criaturas e de os fazer sucumbir nas provas por que passam. Alguns, nas suas comunicações, tentam enganar, falando de um modo sensato, mas como a sensatez não é o seu forte, acabam sempre por trair a própria origem. Já os espíritos levianos, eles são ignorantes, malévolos, inconsequentes e zombeteiros. Não se comprometem absolutamente com a verdade. Propiciam pequenas contrariedades e pequenas alegrias às criaturas, gostam de fazer intrigas, de maliciosamente mistificar personagens, induzindo as pessoas a erros. Esses são os espíritos chamados levianos. Mas temos também os pseudo-sábios. Né? Os pseudo-sábios, por outra, julgam saber mais do que realmente sabem. Sim, mais do que realmente sabem. Sua linguagem possui assim um caráter sério que pode enganar quanto à sua capacidade e às suas luzes. Né? Eles misturam verdades com os mais absurdos erros, em meio dos quais, então, despontam a presunção, o orgulho, a inveja e a teimosia. Naturalmente, a teimosia, dos quais, então, sentimentos dos quais não puderam ainda se despojar. E, por último, nós temos os espíritos neutros. O que nos ensina Kardec a respeito deles é que eles não são suficientemente bons nem maus, pois se inclinam tanto para o bem quanto para o mal. Não se elevam acima da vulgaridade humana quanto à moral
e quanto à inteligência, apegam-se quanto às coisas do mundo, de cujos prazeres grosseiros sentem saudades. Esses são os espíritos chamados neutros. E visto esses espíritos que compõem a terceira ordem, na nossa próxima aula, nossa sexta aula, nós vamos falar sobre os espíritos da segunda ordem. Nós vamos falar sobre os espíritos da segunda ordem. Bastante interessante realmente, e nós vamos ver como estamos distantes, nós que ainda nos enquadramos com as características dos espíritos da terceira ordem, vamos ver como estamos distantes dos espíritos dessa segunda ordem, como precisamos trabalhar bastante para alcançá-los. E vamos adiante, sempre adiante.